Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Seu Negócio, podcast aqui onde nós conversamos com empresários, com profissionais liberais, com prestadores de serviço, ou seja, gente que faz diferença, né, no trabalho, no meio empresarial aqui em Mato Grosso do Sul. Como você já sabe, aqui é um espaço onde as empresas deixam de falar apenas sobre o que vendem, né, e passam a mostrar realmente o valor que entregam ao mundo, à nossa população. É uma conversa em que negócios ganham voz, histórias inspiram e marcas se transformam em referência. E hoje nós vamos conversar com o Márcio Ortega. E o Márcio, ele é especialista numa coisa que a gente ouve falar muito pouco. O Márcio é especialista em água. É isso mesmo. E tem umas histórias interessantes sobre a água que a gente vai ver nesse podcast, que eu tenho certeza que vocês vão ficar de queixo caído aí. Márcio, bem-vindo. Prazer, Ibrahim. O Seu Negócio. Prazer. Pra gente falar. Para mim também é uma honra, é um prazer estar junto de você. Desde muito tempo, para te ser sincero, eu tenho uma vontade imensa de te conhecer pessoalmente. Bacana. Tá aí, eu cumprindo a oportunidade. E hoje está se concretizando. Obrigado pela oportunidade. Legal. O Márcio, né, antes da gente começar a conversar diretamente com ele, falar quem é o Márcio. Ele é diretor proprietário da Aquateria. Olha que nome bacana, Aquateria. E da Roquem, que é uma empresa de filtros de água. Empresário, palestrante também, né, Márcio? Isso aí. Vendedor, segundo ele, por falta de opção, né? Ele vai explicar exatamente isso aí. Márcio, queria conhecer, saber um pouco da tua história primeiro. E que história é essa de vendedor por falta de opção? Gui, eu sou filho de uma família muito humilde. Meu pai caminhoneiro, minha mãe sacoleira, minha mãe vendia Natura, Avon, Linete. Acho que talvez a grande maioria das pessoas nem vai se lembrar desse nome, mas Linete era um frasco que vinha uma geleia real, talvez você se lembre disso. Linete, talvez eu não conhecia como esse nome, mas... há muito tempo. Eu já lembro do frasquinho de mel. E eu comecei a vender por necessidade, literalmente. Meu pai, na época, ficava fora de casa 40, 50, 60 dias. Não tinha nem asfalto nessas grandes estradas da vida, né? Isso aqui mesmo em Mato Grosso do Sul? Não, eu sou do interior de São Paulo. Sou do interior de São Paulo. Como é que chama a cidade? Eu nasci em Aparecida do Oeste, mas muito criança eu fui morar em São José do Rio Preto. Sim, bela cidade por sinal. Eu considero um rio pretense. Um rio pretano? Rio pretano ou rio pretense? Rio pretense. Ou rio pretano, acho que cabe as duas, né? Mas eu cresci dentro de São José do Rio Preto. E em função da ausência do pai, minha mãe já desde sempre batalhando, lutando, a gente muitas das vezes não tinha praticamente nem o que comer dentro de casa. E aí eu me vi na obrigação, filho mais velho, né? Eu me vi na obrigação de ajudar pai e mãe. E comecei a vender pirulito na rua, comecei a vender sorvete, comecei a vender chup-chup, salgadinhos, e fui, cara. O que tivesse à mão ali... Por isso que eu falo que foi falta de opção, né? No meu caso, eu comecei a vender, eu comecei a empreender, foi por falta de opção mesmo. Eu tinha que fazer alguma coisa para ajudar na renda familiar. E aí você continuou nessa, né? Foi Sempre. Se aprimorando na venda e tal. Eu com 14, 15 anos eu comecei numa loja de tecidos e confecções. E aí com 17 anos eu me tornei gerente dessa loja. Fui gerente dessa loja até por volta de 19 para 20 anos. Aí eu fui para a representação comercial. Trabalhei como representante comercial 8 anos, quase 9 anos. Representei grandes marcas de jeans, de camisa. Fiz assim, eu diria assim, fiz um sucesso bastante grande na representada. E em 95 para 96, na época do Fernando Henrique Cardoso, eu tive a minha primeira decepção com o mercado. Início do plano cruzado, né? Exato, do plano real. Início do plano real. Ali eu tive uma das maiores decepções no mercado. Eu tinha comércio também, eu abastecia sacoleiras na época e eu tive o dissabor. Na época eu encarava desse jeito, né? Eu quebrei literalmente, fiquei numa situação assim extremamente difícil. Olha, eu fico imaginando qual empresário
de sucesso hoje que já não quebrou pelo menos umas 2, 3, 4 vezes no passado, né? Eu acho que vale a experiência, né? O aprendizado. Apesar da muito... dor, você sente muito. Sim, no meu caso, foi assim tão traumático que acabou até casamento na época. Você pode contar o que aconteceu, né? Para as pessoas terem até como experiência, né? Eu tinha uma loja de confecções, além das representações, eu tinha uma loja de confecção e na época o Brasil todo teve o indexador, que era o indexador entre real e o dólar. Eu contraí dívida em real, sim, na verdade, só que o contrato era em dólar. Então, quando houve a desindexação, as dívidas cresceram absurdamente e teve o também... O dólar começou a subir, exato, disparou. E teve também entrada de muita mercadoria no Brasil. Não foi só eu na área da confecção que tive problema. O Brasil todo teve problema. Só para você ter uma ideia. Camisa que eu vendia a custo na época por R$18, Riachuelo vendia por 5 dentro da loja. Então foi muito complicado. Então foi assim, uma fase terrível, terrível. Ô, Márcio, qual é o grande segredo da venda? Hoje a gente vê muitos vendedores se dando bem e tal, mas não é qualquer um. A gente percebe que não é qualquer um, não é qualquer setor. Como é que você classifica o grande segredo do bom vendedor? Eu acho que o vendedor ele tem que ser um ser humano com uma capacidade de se reinventar todos os dias. Eu acho que a venda, ela é tipo assim, imagina você acordar todos os dias e ter que matar um leão, talvez até 2 leões por dia. Então, assim, no meu ponto de vista, o vendedor ele tem que ter uma pegada diferente, ele tem que, eu diria assim, ele tem que ser destemido, né? Ele tem que ser um sujeito que realmente tem vontade de vencer. Não é só você trocar um produto por dinheiro. Acho que venda vai muito além disso tudo, né? Eu penso que o vendedor, se ele não tiver uma autoestima, se ele não trabalhar um pouquinho de forma, eu diria assim, sair da mesmice, sair do contexto, né? Porque a atividade de venda, na verdade, ela não é assim uma atividade benquista de uma forma geral, né? A maioria das pessoas tem medo de estar na frente de um vendedor. A maioria das pessoas, quando sabe que o indivíduo está ali no sentido de ofertar alguma coisa, né? A pessoa tende a se fechar, ela tende, na verdade, a se resguardar, porque o vendedor, na maioria das vezes, ele é tido como picareta, o cara chato, como embrulhão, coisa, né? que quer empurrar as coisas em cima da gente. Insistente. Então, assim, você tem que sair dessa mistificação que as pessoas te dão no sentido, eu diria assim, de forma pejorativa, né? Porque o vendedor, se ele não se reinventar, se ele não buscar ser um profissional, ele vai ser mais um no meio da multidão. Você acha que, por exemplo, o fato do vendedor, na maioria das vezes, não ter um salário, o vendedor depende da sua venda, depende muito da comissão. Você acha que esse fato de ter que correr atrás que faz do vendedor um profissional mais aguerrido, né, mais batalhador por aquilo, porque ele precisa vender. Se ele não vender e não correr atrás, ele não recebe. Você acha que isso faz com que, por exemplo, no seu caso, a venda seja o teu forte? Eu sempre gostei de desafio. Eu sempre gostei. Eu nunca gostei da ideia de ter, assim, carteira assinada. Eu, com 18, 19 anos, eu me lembro muito bem que eu admirava demais os representantes que entravam na loja. Fui inclusive gerente da loja de tecido e eu ficava admirado, eu prestava atenção nos carros que os caras chegavam, né? Na época nem carro eu tinha, e eu me lembro que chegava vendedor com caminhonete 0 km, chegava na época o carro que chamava a atenção da juventude era o Escort XR3. Tive um desse. Nossa, um carrinho maravilhoso. Eu lembro que tinha um cara que... No meu auge eu tive um desse. Eu lembro que tinha um cara que visitava a loja, ele era um representante e ele tinha um Escort XR3, né? E aquilo ali era um sonho. Então, imagino. Logo depois de ser tentado, eu fiz uma sociedade com um amigo que trabalhava dentro da loja. Me lembro como se fosse hoje, a gente comprou de sócio um Fusca. Compramos um Fusca, por incrível que pareça, da cor da sua mesa. Olha que legal. Ele era ocre, um né? Fusca Aquele marrom ocre. Cortelha. Eu tive uma né? Brasília dessa cor. Então, era aquela cor mesmo.
E aí eu fui para Ibitinga. Já ouviu falar de Ibitinga? Sim, já a terra dos bordados, a cidade dos bordados. Cheguei lá em Ibitinga na cara de pau, fui fazer prospecção, buscando alguém que confiasse. Era eu e João Luiz, esse meu amigo, né? Amigo até hoje, por sinal. Você sabe que você ainda estava na área da confecção. Isso na época da confecção. E aí eu achei um portuguesão, Joaquim Gonçalves Cruz, me lembro do nome desse cidadão até hoje. E eu me lembro muito bem, ele foi extremamente mais audaz do que eu e o João, que a gente não tinha absolutamente nada. Ele mandou a gente arrancar todos os bancos do Fusca e encheu o nosso carro de produto. Falou, vocês vão, vende, depois vocês voltam e acertam comigo. Olha, foi na confiança. Eu fiquei 5 anos trabalhando com esse senhor. Olha que legal. 5 anos. Fiz muita grana, mas assim, eu costumo até brincar que às vezes o pão do pobre sempre cai voltado para o lado da manteiga, né? Vai para baixo, Vai para baixo. Nessa época da confecção, eu me lembro muito bem que teve o Collor que assumiu o Brasil. Sim. Eu lembro que eu tinha aí um veio dinheiro... o bloqueio das contas, das poupanças. Eu tinha um dinheiro que eu ia sair do Fusca para um carro melhor. E era um belo de um carro, porque o objetivo era guardar dinheiro e comprar um carro. E eu estava comprando uma caminhoneta. Eu me lembro que eu tive como ferramenta de trabalho, né? E eu me lembro como se fosse hoje, eu tive a conta bloqueada. Não consegui você pegar e mais meio milhão de pessoas. Então eu vejo assim, o vendedor, se ele não tiver, na verdade, essa capacidade de se reinventar, de se reerguer, de se motivar, né? Porque eu penso que motivação é um negócio que não pode ser externo, não pode ser... Talvez eu converse com você, você até me motiva, mas talvez em função da sua energia. Aí a pergunta é, e depois, a hora que eu vou embora, será que eu consigo manter essa chama, esse calor? Será que eu consigo, na verdade, me automotivar? Então o vendedor, ele tem que ser um ser totalmente diferente mesmo. Mas isso tudo, no meu ponto de vista, é possível de ser trabalhado, isso tudo é possível, na verdade, de ser melhorado. Eu sou fruto de vendas, né? Então, assim, eu acho que é extremamente possível você realmente ter a vida que você merece, a vida que você realmente almeja ter. A atividade de vendas, ela te proporciona muita coisa boa. Quais as principais características de um bom vendedor que você acha? Ele tem ousadia, tem que ser uma pessoa um pouco mais atirada. Ele tem que ser disciplinado. No meu ponto de vista, o vendedor tem que ser disciplinado. Para mim, assim, vender, eu acho que é igual bater pênalti, né? Você pode até jogar bem, pode ser um bom batedor de pênalti, mas talvez se te derem a oportunidade de chutar 3 bolas, eu sou ruim, mas me dão a oportunidade de chutar 100 bolas, talvez a conversão me favoreça comparado a você. Então, quanto mais eu chuto, maior a probabilidade de converter. E o vendedor não é diferente. Quanto mais visita, quanto mais ele se propor a estar na frente do cliente... Mais insistente ele for... Então, no meu ponto de vista, é disciplina. É disciplina, né? Dentro desses quase 50 anos de venda, porque eu comecei a vender com 8 anos, uma das lições que eu tenho tomado ao longo do tempo é que se você não estiver na frente do cliente, é impossível você fazer uma venda. Não há possibilidade. Não importa se seja no digital, se é através de um WhatsApp, de um e-mail, mas você tem que ter uma pessoa do outro lado da linha, né? Ô Márcio, e você hoje, como vendedor, você conseguiu chegar onde você queria? Og, eu penso assim, chegar onde queria. Cara, eu sou um sujeito de 59, eu vou fazer 60 esse ano, mas assim, óbvio, eu quero muito mais, né? Não em função de conforto, em função de carro, mas eu acho que o ser humano, se ele deixar de sonhar, se ele deixar de ter ambição, se ele deixar, na verdade, vamos falar assim, de ter motivação para a conquista, eu acho que o ser humano, ele por si só, ele vai morrendo, entendeu? Então acho que a gente não pode deixar essa chama apagar. Acho que a gente tem que ser persistente, a gente tem que ser insistente, a gente tem que ser resiliente. E assim é a vida, né? Em todos os sentidos. Você sabe que uma coisa que eu sempre ouvi dizer é que nós devemos
nós devemos ter ambições, mas não devemos ser ambiciosos. Isso que é tem uma diferença, né? Porque quem tem ambições tem ambições e desejos pontuais. Agora, a pessoa que é ambiciosa, ela é ambiciosa com tudo. É a né? tal da cobiça, né? Você já perde exatamente. o controle, né? Eu deixo só de valorizar aquilo que eu tenho e passo, de repente, a querer coisas que eu nem posso ter. Ou que nem precisa, né? É verdade. Né? Mas uma coisa que eu aprendi também, Og, eu sou pai, você também é pai, né? É assim, o fato da gente poder melhorar a vida dos nossos filhos comparada com a nossa vida, isso já é um feito absurdo de grande. Aliás, entendeu? eu acho que a gente, pelo menos eu, trabalho a minha vida inteira para isso. Isso eu estou com 61 anos, um pouquinho mais velho do que você, e eu penso o seguinte, tudo que eu faço hoje, esse meu negócio aqui da produtora, as outras coisas que eu faço, não penso assim, eu quero ficar rico, lógico, a gente quer ter um padrão sempre melhor. De vida, né? Mas eu faço tudo praticamente 80% pensando no que eu vou deixar para minha filha, no que eu posso fazer, no conforto que eu posso dar para minha família nesse momento. Não é nem para mim mais, né? Para as pessoas que estão à minha volta. Porque, cara, eu sofri tanto, Og, eu passei tanto perrengue na vida, tanta dificuldade, e eu acho que a cabeça da gente manda muito, sabe? Sim, eu faço uma reflexão da minha história, da minha vida, da minha vivência. Cara, eu tinha tanta dificuldade em aceitar o novo, tanta dificuldade no sentido assim, eu diria assim, paradigma, sabe? Aquela situação de você não saber definir o que você quer. Porque, cara, eu nasci dentro de um lar muito humilde, né? Acabei de falar, meus pais extremamente necessitados. Meu pai com 40 anos teve um câncer, cara. Foi quase o final da vida do meu pai. Eu perdi o meu com 46. Eu tinha, na época, 17 anos. Só para você ter uma ideia, ele me chamou para uma conversa, nunca esqueço, sabe? E ele me disse, olha, o médico me deu 6 meses de vida e eu tive que tomar uma atitude, eu tive que optar entre continuar estudando ou ir trabalhar, que foi logo quando eu comecei a ser representante. Eu tive que deixar de estudar porque eu me senti na obrigação de ser uma pessoa provedora dentro de casa, né? Então, assim, eu não consegui nem fazer o meu ensino médio, cara. Então, assim, eu até costumo brincar assim, eu sou quase que um analfabeto funcional, entendeu? É óbvio, não tenho dificuldade de interpretar um texto, não tenho dificuldade da escrita, eu sou uma pessoa estudiosa pra caramba. Você não teve aquele estudo catedrático que todo mundo realmente sabe assim, uma voracidade absurda por conhecimento, amo leitura, me dedico à leitura, gosto de ler. Então, assim, eu digo sempre, inclusive eu tenho minha filha que fala, pai, você precisa ensinar as pessoas porque você fala bem, você tem uma boa dicção, o teu português é muito legal. E isso tudo, eu te diria que aconteceu comigo depois dos 30. Até os 30 anos, até carro eu comprava velho e reformava. Você acredita num negócio desse, cara? Até os 30, eu acho que eu não tinha a permissividade de ter um carro novo. E aí, quando eu conheci Roquem, né, que é a empresa que eu represento, já vai para 30 anos que eu represento a Roquem. O Roquem sempre foi uma empresa que investiu muito em qualidade de ensinamento, treinamento. Foi onde eu comecei, na verdade, a abrir um pouco mais, ter um horizonte um pouco mais amplo. E foi aonde eu comecei a buscar conhecimento. Eu fiz treinamentos de oratória, eu fiz treinamento de programação neurolinguística, eu fiz treinamento de comunicação, de marketing, eu fiz treinamento para palestrante, fiquei 17 anos fazendo palestras. Então, assim, foi o meu encontro, foi um divisor de água. A Roquem não me trouxe só dinheiro, mas me trouxe de grande valia, eu te diria assim, o que eu tenho de melhor, que é amigos e conhecimentos. Bacana, já que você falou na Roquem, vamos falar agora do seu negócio, né? Vamos falar. Que são purificadores de água. E eu quero saber primeiro, quando é que começou essa tua relação com a água? Como é que você saiu da confecção e foi para esse segmento? 95 para 96, o Brasil todo estava quebrando, literalmente, foi uma fase muito crítica. Eu estava até então no mercado da confecção e eu quebrei nesse mercado
E eu acho que às vezes a gente nem entende, né? Mas às vezes passar por dificuldade pode ser uma ponte, pode ser uma porta, pode ser uma janela, pode ser uma grande oportunidade. E foi o que aconteceu comigo. Eu, através de um convite, eu fui em um evento, em uma reunião, porque na época a Roquem era uma empresa que trabalhava com um híbrido de venda direta e também tinha um híbrido de multinível. Eu fui numa reunião e eu fiquei encantado, vislumbrado com tudo que eu vi e ouvi com relação à necessidade, porque às vezes a gente nem presta atenção, né? A água é um negócio que sempre foi de graça, né? Parece muito simples, né? Está à disposição. Exato, sempre. Eu tenho um amigo que costuma brincar e fala assim, ó, a água, inclusive quando engarrafada, a água mineral, normalmente leva nome de santo, né? Água verdade. Santa não sei o quê, santo não sei o quê. Tem o nome de santo. Porque a água é santificada pelas propriedades que tem, né? Mas a água disponível hoje, Og, a água disponível hoje, eu não sei se é do seu conhecimento, mas é a água de reuso, né? A água que está disponível aqui em Campo Grande, ela tem mais de 80 anos de reuso. Chega a ser... De reuso, assim, que você fala, é aquela água captada, tratada, como é que você... Reciclada, na verdade. Vamos dizer, né? Assim, é um termo legal. Que nós não temos fontes minerais aqui para... a gente está em cima. Temos um aquífero aí e tal. Temos, né? A gente está em cima do Guarani, mas a água que abastece Campo Grande, por exemplo, vem do Guariroba, né? Tanto é que é Águas Guariroba, porque a água, grande parte dela, tem, é óbvio, alguns poços de extração profunda dentro da nossa cidade, mas a água é misturada. Então a água disponível hoje é uma água de reuso e é uma água pré-tratada, né? Então, quando se fala de pré-tratamento, eu até costumo falar para os meus clientes que uma criança em idade pré não está pronta para a vida. E eu até falo, conscientizo os meus clientes que a água que tem disponível hoje dentro das nossas residências são águas pré-tratadas. Então, assim, o que é uma água pré-tratada? É uma água com tratamento básico, sanitário, que vai mais de 20, 25 tipos de produto químico na água. E só para você ter uma ideia, para trazer um pouquinho para a realidade, 80, 85, 90% da água que você consome em sua residência não é água para beber, não é água para cozinhar. Então, assim... Por mais que ela passe por aquele filtrozinho que eu tenho ali e tal, não é... A maioria da água que entra na sua casa você descarta. Você usa ela para banho, lava louça, lava roupa. Que é o maior volume que a gente é o maior consome. Volume. E aí, o que eu diria que seria essencial e necessário, que é a água para você beber, para você cozinhar, lavar fruta, verduras e legumes, nem todo mundo tem a percepção ou a consciência de que essa água tem que ser uma água diferenciada. Não é a água que sai da torneira. Não é a água que sai da torneira, até porque ela é tratada, ela é com produto químico, inclusive com uma infinidade de resíduos de farmácia. Sério? Pesticida, herbicida, fungicida, e tem um monte de produto que é cumulativo. Coisas que o tratamento de água não consegue eliminar. Não tira, porque é pré-tratado. Não é tratado, não retira, não deixa a água igual a água que a Nestlé, ela... Vamos fazer, desmineraliza a água, tira tudo de impureza e adiciona sais. Mas quem é que conseguiria comprar 5 litros de água para lavar fruta, verdura, legumes? Quantos 5 litros de água você compraria? É caro, né? Acaba sendo a água que é muito cara no mercado, né? Que não tem grande maioria das pessoas vai para galão de 20 litros. Uma casa com 4, 5 pessoas, eu te diria que para gastar 300, 400 reais de água, eu gastaria muito fácil. Hoje um filtro de qualidade assim excepcional, acima da média. Não um filtrinho, um filtreco, mas lógico. Um filtro mesmo. Você purificador, né? Que a gente chama de um purificador de água. Um produto que te dê um mínimo assim, ó, de classe A, que retire 100% produto químico, que retire até parte do que é colocado na água, como flúor, que não é assim um benefício para a saúde tão absurdo, tem muito... Não é aquele flúor que faz
Faz bem para os dentes, não é aquilo. Não. Bem para os dentes é você ir no dentista e fazer claro. uma limpeza com flúor, né? Agora você bebe aquele negócio todo, aquilo tudo é cumulativo, vai ficar no seu organismo, vai te trazer uma série de problemas. Que tipo de problemas? Por exemplo, aquela pessoa que costuma, eu mesmo, até de vez em quando, na pressa, na correria, abre a torneira lá, enche o copo d'água e toma. Qual é o prejuízo que a gente pode ter com isso? Em pequenas dosagens, eu te diria que talvez num curto prazo, nem tanto, mas existe matéria, eu te diria assim, uma matéria de excelente fonte, de excelentes conceitos. Com base em estudo mesmo. De medicina mesmo, que fala que se você consumir água clorada por 40 anos, você tem até 60% de ter um câncer de próstata. Nossa. Isso é assustador. E bebendo água, que geralmente a gente fala saudável, água disponível. A água disponível. Que faria, em tese, faria bem, né? Beber bastante água e tal. Mas não essa água. 40 anos, 60%. 60 anos, 100% de ter um câncer de bexiga ou próstata. E aí você pega aqui dentro do nosso estado mesmo. Vamos falar assim, Chapadão do Sul, né? Você pega aqui Dourados e região, essas regiões onde tem uma área grande de concentração em lavoura, você pode ver que o índice de câncer é maior do que nas cidades que não tem lavoura, em função de pesticida, de herbicida, manuseio, né? Isso tudo é complicado. Você pega uma pessoa quando chegando numa idade um pouco mais avançada, que começa a ter esquecimento, é comprovado de que se a pessoa estiver bebendo água na quantidade certa, ele deixa de ter até um preventivo com relação ao Alzheimer, ao Parkinson, né? Sim. Ser humano diminui estatura no final da vida. Vai se debilitando, com o tempo, né? Vai se ressecando, né? Ele vai perdendo líquido mesmo. Então a água é muito importante. Quando a gente conversou da primeira vez, né, que a gente agendou essa conversa, fizemos uma prévia dessa conversa, você me disse uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Até eu achei super interessante quando você fala que a água pré-tratada, ou que a gente recebe nas nossas torneiras hoje e tal, ela carrega substâncias que podem feminilizar o homem. Explica melhor isso que a gente falou agora para o nosso público. Vamos falar assim, é sabido que a maior parte da população são as mulheres, né? Sim. E uma grande parte dessas mulheres ativas, elas tomam anticoncepcional. Sim. E o tratamento de água não retira anticoncepcional. Então, por exemplo, ela toma anticoncepcional, vai urinar, por exemplo. Aquela água que desce, aquela urina que vai para o esgoto, vai para a água, vai para o solo. Todo tipo de tratamento que é feito não consegue boa parte eliminar. Desse produto farmacêutico continua na água. Olha que doideira isso. Assustador. E isso traz consequências para os homens. Traz consequências, sim. Remédios controlados como remédio de pressão também. Então, hoje você tem uma série de doenças degenerativas que é causado em função de péssima qualidade das águas que se consome hoje. Então é muito importante. Hoje a água não é só para você beber e saciar a sua sede. A água é um dos principais alimentos, né? A água, ela te eu acho que até um dos principais medicamentos, né? Porque a água, boa água, ela cura uma série de problemas. Se o indivíduo estiver infartando, tiver com uma taquicardia, recomendado é que ele beba água. De qualidade, né? Entendeu? Até para controlar e ter tempo dele ser socorrido. Ele bebendo água, ele consegue amenizar até um infarto do miocárdio. Sim. Você falou por exemplo, do anticoncepcional que vai lá para o esgoto e que afeta isso. Grandes lavouras, por exemplo, mananciais de água perto de grandes lavouras, porque você joga lá defensivo agrícola, agrotóxico e tal, aquilo de uma certa forma vai para o solo. Vai para o solo e acaba contaminando os lençóis freáticos também, né? Então isso é um agravante. Você pega produto químico de uma forma geral, não só essa questão de lavouras, né? Mas você pode pegar churume de lixões, que é um outro problema seríssimo, né? Você vai aonde é acumulado todo o lixo da nossa capital. Eu me lembro que há 10, 15, 20 anos você passava ali e você tinha uma visão
Grotesca, né? E hoje você passa, já existe uma montanha de lixo ali, né? E é tudo colocado no relento. A gente ainda não Quer dizer, tem. choveu, aquilo vai desce, tudo pro aquilo subsolo. vai tudo pro subsolo. Exatamente, e vai alcançar os nossos lençóis freáticos. Aqui dentro de Campo Grande ainda tem uma grande maioria de residência que ainda é latrina, é fossa séptica. É verdade. Entendeu? Nós não temos não é o tratamento de esgoto, né, o saneamento básico para todo mundo. Eu ainda. até costumo dizer sempre assim, cara, a gente tem uma das melhores águas tratadas do Brasil. Águas Guariroba tem até ISO 9001. Sim. Então, assim, o tratamento é muito bom, é excelente. Mas do tratamento, eu te diria assim, é como se você fosse lá no Mercadão e você tivesse a opção de comprar a banana com casca ou sem casca. Certo. Então, assim, ó, como é que bom, funciona? Mas não é o adequado ainda. Né? Você chega lá, tá bonitinho e tudo, mas com certeza, se ela estiver embalada de forma natural, você vai trazer para sua casa, ela vai ter um tempo maior de duração. Sim. E a água não é diferente. Eu penso, e eu até falo sempre para os meus vendedores e também para os meus clientes, que o tratamento da água é como se fosse a embalagem da sua água. É ele que vai te dar a garantia de que a água vai sair dali tratada, vai percorrer ali quilômetros e quilômetros de encanamento e vai chegar na sua casa ainda com o tratamento devido. Porque a água, eu faço sempre teste de água em casa de clientes. A água, a primeira coisa que ela tem que ter é cloro. Sim. Primeira coisa, o cloro, eu falo sempre assim, ó, é um mal necessário. É o que vai matar os micróbios, bactérias. Vai te garantir e vai dar você não ter vômito, diarreia, uma doença... até é conhecida como a tal da doença do viajante, né? Você está acostumado, ambientado aqui em Campo Grande, a água que você bebe, seu organismo já sabe que a água é, aí você vai para a praia, você bebe água lá e você tem diarreia. Você passa mal. Então, assim, ó, isso daí é muito importante. É muito importante a pessoa ter esse tipo de consciência, porque o tratamento químico, ele é feito de forma que ele te proteja para que a água chegue na sua casa ainda com tratamento químico, mas não necessariamente você beber a água com tratamento. Ali você tem que ter no ponto de uso um produto que realmente seja eficaz, retirando 100% essas impurezas. Ô, Márcio, água estraga? Estraga. Se eu deixar, por exemplo, comprei um monte de água, abasteci, fiz um estoque de água na minha casa. Lá. Tem prazo de validade? Galão de água vem com prazo de validade. Se você pegar galão de água, garrafinhas de água, vem com prazo de validade. E quanto tempo, por exemplo, que eu posso guardar a água, na verdade, para ela ainda ter qualidade? Você tem que seguir a recomendação de cada invase. Porque depende muito da fonte, depende muito se a água é uma água termal, se ela sai quente, se ela sai fria, né? Como que ela é colhida. Porque quando você pega a água direto da fonte, e a gente tem boas fontes aqui, tanto é que aqui pertinho tem uma fonte que só manda água para o Japão. A Anil, da Fazenda Anil. Fui conheci de perto, lá muito bacana até o sistema deles. A melhor água possível, né? Os caras fazem um trabalho maravilhoso. E a gente nem tem o privilégio de consumir dessa água, né? Eles importam tudo, 100%. Inclusive, eu acho muito bacana, eu recomendo até que eles têm um passeio turístico na fazenda. Quem quiser ir lá, é muito bacana. Passa um dia, tem um café da manhã, vai conhecer a mina, né, de onde sai a água natural, todo o laboratório deles e o invase, é muito legal, muito bacana. A água é excepcional. Anil, né? E tem muita gente, não estou fazendo merchan, publicidade, nem eu não. Só tô citando porque a gente tem que falar da qualidade que é. E aqui, aqui em Corguinho, né, se não me engano. Só que não está disponível, né? Eles não é disponível. Eles não vendem. Parece que em alguns mercados aqui tinha, ou não sei se tem mais, mas alguns mercados tinha água Anil que é fabricada aqui. Ninguém sabia que era aqui. E é um absurdo, né? Assim, Poxa, eu diria uma riqueza assim, que nós temos aqui no quintal de Mato Grosso do Sul. Acesso, né? Vai tudo para o Japão, praticamente. Mas assim, tudo para o Japão. Mas assim, ó, a água que você tem dentro desses garrafões de 20 litros, se você... Eu diria assim, se as pessoas tivessem consciência, né, elas não consumiriam, porque esses galões frequentam
ambientes diversos, né? Vai em hospitais, é verdade. vão em alas de pessoas... Por mais que eles passem por uma esterilização ali e tal, nunca é 100%. Mas, ó, por exemplo, se fosse louça, se fosse vidro, você poderia colocar lá uma temperatura alta. Mas por ser plástico, se colocar 80, 100 graus ali, vai derreter o plástico. Isso é verdade. Então não é uma esterilização eficiente, né? Você vai num consultório dentário, tem autoclave vai a 360, 400 graus Celsius. Então, assim, para esterilizar mesmo, para você ter 100% certeza de que matou bactéria, não é no caso do galão plástico, porque ele iria derreter. Ô Márcio, e você trabalha hoje com 2 marcas praticamente, Eu tenho 2 marcas. De marcas de purificadores de água. O quanto realmente um purificador de água, vamos falar do seu, que é um Aquanil e o Roquem, né? Aquateria, que é o nome. São 2 conceitos, Ibrahim. Eu tenho assim, ó. Eu tenho a Roquem. Roquem é uma linha de produto premium. A gente está no mercado há 30 anos. No Mato Grosso do Sul há 28, 29 anos. Eu com loja própria há 19 anos, no mesmo endereço. Eu estou na Arquiteto Rubens Gil de Camilo, número 125. Sempre dou como referência, estou parede com parede do Instituto da Visão. Sim. Perto do Shopping Campo Grande, 200 metros longe do Shopping Campo Grande. Certo. A minha loja está posicionada ali há 19 anos. Eu sempre fui monomarca. Eu sempre trabalhei com a marca Roquem. A Roquem ela é uma empresa de descendente japonês. A gente sempre buscou estar sempre à frente com relação à qualidade, tecnologia. Todos os produtos nossos são testados, são aprovados, é Inmetro. A gente tem testes diversos de laboratório. Então, assim, ó, quando eu falo de produto premium, ele difere da grande maioria do que está disponível no mercado hoje. Tá. A maioria dos filtros que estão disponíveis no mercado hoje são produtos classe C pelo Inmetro. A Roquem ela tem uma linha de produto classe A. Classe A, só para você ter uma ideia, para ser classificado tem que ir uma membrana, que essa membrana também vai dentro de laboratórios de farmácia, que é para esterilizar a água mesmo. Então a água que passa pelos filtros da marca Roquem é uma água esterilizada, ela é livre em 100% de bactéria, classe A. E a gente também hoje tem tecnologia para alcalinizar a água que chega na sua casa, na minha torneira, na nossa torneira, está com pH de 5,5, 6, às vezes até 7, que é um pH considerado neutro. 5 para baixo já começa a ficar uma água ácida. Sim. Água ácida é água sanitária, né? Água que você usa para desinfectar. Uma facilitadora de câncer, né? De surgimento de células cancerígenas. Exatamente. Não é uma água para você consumir quando a água tem um pH baixo, porque ela vai acidificar o seu organismo. E tudo que o câncer, por exemplo, precisa é um ambiente ácido. Então é aconselhável que você tenha uma água não com pH neutro, mas sim uma água com pH alcalino. E a Roquem, através de alguns sais, como magnésio e outros sais, a gente consegue tirar o pH de 6,5, 7, jogar para 9, 9,5, 8,5 pH dessa água, que é recomendado, porque você passa a ter uma água e essa água te hidrata com maior facilidade, ela te traz alguns benefícios no sentido de mais leveza, de mais hidratação, porque a água não pode ser só para você matar a sua sede, né? A água ela tem que realmente limpar os seus poros, ajudar no sistema excretor, urinário, ela te serve para tudo. Então, quer dizer, esses purificadores eles passaram por uma evolução muito grande, né? Porque antigamente acho que tinha alguns purificadores que só tinha uma vela, né? A gente chama de vela. Conhecido como o vela, filtro, né? que era a vela, muitas vezes de argila, de cerâmica, alguma coisa, que simplesmente carvão ativado, vegetal, tudo, na minha época que só filtrava de uma certa forma a água. O que tem dentro, por exemplo, de um equipamento da Roquem que garante essa qualidade? Quando eu comecei, eu até diria assim, a gente tinha no mercado um filtro, não vou falar um nome, mas é um país europeu, né? Sim. Então assim, esse filtro ele era um filtro com base em resinas, com base em celulose, que eram filtros de celulose, e carvão ativado.
Aí pouco depois descobriu-se que celulose, por ser papel, Sim. comida para bactéria. Aí arrancaram a celulose. Hoje é muito difícil você achar um filtro, não que não tenha, mas é muito difícil você achar um filtro que o elemento filtrante principal seja um elemento filtrante de celulose. São materiais sintéticos hoje, atóxico, é claro, né? Mas assim, a evolução é um absurdo. Um absurdo. E hoje tem carvão importado, que é feito da casca do coco de babaçu, que é um dos melhores carvão que existe no mundo, que é o carvão que a Roquem usa, que é carvão importado. A gente não usa carvão do nó do pinho. Você vai para o Paraná, tem muitos pinheiros, sim, né? Aquele nozinho que fica ali, aquilo ali é feito o carvão ativado também. Carvão ativado é um processo que, além de queimar... O que é o carvão ativado? Além de queimar, ele entra para dentro de um forno, e um processo muito simples de se entender é como se você estivesse estourando ou fritando uma pipoca. Ele vai abrir os poros do carvão. Que interessante. É um processo simples, assim, bem simplório, né? Então você vai pegar o carvão ativado, você vai colocar ele numa temperatura extremamente alta, carvão às vezes com 500, 600 graus de temperatura. Ele não vai pegar fogo, mas ele vai expandir. E ali ele passa a fazer um processo que se chama adsorção. A adsorção é diferente de absorção. Absorver, pegar uma espuma e colocar aqui dentro. E ela suga, ela chupa aquela água. Adsorção. A água passa e ele retém produto químico. Interessante. Ele não fica, na verdade, embebedado, úmido. Ele está ali para fazer uma outra função, não é para... Como se fosse um imã de produtos químicos que tem na água. Ele tem uma facilidade, ele é feito, a propriedade do carvão ativado é para reter produto químico. Tanto é que se você colocar carvão mesmo, carvão que você faz churrasco, na sua geladeira tira cheiro. Tira, é verdade. Né? Só para você ter uma ideia, porque o carvão ele serve para tirar produto químico, ele tira odor, ele tira gosto... Então ele tira tudo isso da água. Você passa a ter uma água livre de odor, livre de sabor e livre de cheiro. Você não tem mais, você tem uma água que eu te diria H2O, H2O. E dentro dos filtros, dos purificadores da Roquem, você tem, além disso, além desses componentes todos para essa filtragem, essa purificação toda, tem o que mais? Para essa pessoa abrir, o que tem ali realmente para mostrar isso? Hoje está assim, ó, uma busca absurda também por ozônio. Ozônio. Então a Roquem hoje ela tem produto que, além de te dar uma água livre de todo tipo de produto químico, alcalinizada, a gente tem opção também de você colocar ozônio na sua água. Ozonioterapia. Do lado da minha loja tem uma clínica. Ozonioterapia virou uma febre, da Covid para cá, inclusive, para o tratamento da Covid, né? Para o tratamento da Covid e muitos outros, né? Ferida aberta, por exemplo, ozonioterapia ajuda na cicatrização. Então hoje você consegue colocar o ozônio, porque o ozônio está no espaço, está no ambiente. Você tira, existe equipamento para isso, é uma espécie de uma bomba, e ela consegue tirar do local mesmo, da sua cozinha, do seu ambiente, ele tira e ele impregna a sua água com ozônio. E isso é benéfico extremamente para a saúde. Extremamente. Ajuda na cicatrização, que outros benefícios? É assim, ó, o ozônio, ele é mais eficiente, mais eficaz do que o cloro 1.500 vezes para matar bactéria. Nossa. É um absurdo. Tanto é que tem pessoas que têm alergia a cloro e colocam ozônio para tratar a água da piscina. Não é? É verdade. Coloca ozônio para tratar a água da piscina. E hoje a gente tem disponível em equipamento para tratamento de água, você consegue colocar ozônio na água. E essa água dentro de um purificador. Dentro de um purificador. E essa água com ozônio, você bebe ali 2, 3 copos por dia, te ajuda na higienização. A gente não aconselha a beber 100%. Lógico. A não ser que você busque lá um nutrólogo, o seu médico, e ele te recomende. Eu tenho cliente que bebe só água ozoneizada, porque tem problema de refluxo, e o médico, inclusive, foi prescrito pelo médico. O médico prescreveu.
Olha só que E aí interessante. inclusive... Como se fosse um medicamento, né? Um baita de um cliente militar, uma pessoa extremamente idônea. E ele só bebe água com ozônio. Só água ozonizada. E ele toma 2, 3 litros de água por dia. Porque ele tem problema com refluxo. E o problema dele era tão sério que a única coisa que resolve para ele é a água com ozônio. É impressionante. Ô, Márcio, se eu tenho um filtro da Roquem em casa, por exemplo, como muita gente faz comumente, eu sei que ele, de repente, ele gela a água também? Gela. Mas, por exemplo, eu pego lá e tem muita gente que gosta de encher uma garrafa de vidro, tampar, botar na geladeira. Essa água que vai para a geladeira, mesmo vinda de um filtro de qualidade como o da Roquem, ela perde qualidades? A gente sempre recomenda assim, qualquer tipo de água que esteja 100% livre de produto químico, evitar expor essa água a ambiente onde tenha muita colônia de bactéria. Sim. Então é bem simples entender. Por exemplo, a gente está conversando aqui e o ambiente está cheio de variedades de bactérias. Passa um monte de gente aqui pelo estúdio, tal, poeira, sujeira. Bactéria heterotrófica, que é uma das que mais existe. Então, quando você tem a água livre de cloro, é importante você entender que essa água ela não é boa só para você, ela é boa para a bactéria também. Sim, claro. Entendeu? Porque quando a bactéria encontra um produto químico, ela não bebe. Ela não resiste, ela né, também. É até engraçado falar, né? Imagina você que bactéria não bebe água com cloro e nós, seres humanos, bebemos. Entendeu? Nunca parei para pensar nisso. É verdade. Eu tenho... Você tem pet em casa? Eu tenho o quê? Pet. Pet, tem 2 cachorros. Faz um teste. Pega uma água da sua torneira, pode ser geladinha, do jeito que você estava falando, da garrafa da geladeira, e pega uma água filtrada e coloca e vê qual é a água que seu pet vai beber. Eles conseguem, inclusive, talvez até pelo faro, identificar a água de melhor qualidade. Eu tenho um pet, eu tenho uma cachorrinha em casa, ela não bebe água fora de casa. É impressionante. Só do Roquem. É impressionante. Parece loucura falando, mas ela não bebe. A gente coloca lá, acho que as minhas bebem pela sede, não pela qualidade. Porque a gente sempre pega da torneira, da mangueira mas ali e tal. se você ofertar e ela passar a ter o hábito, ela não bebe mais água. Ela passa a escolher. Ela escolhe. E se você colocar as 2 vasilhas, ela vai na que está sem o cloro. O animal tem um faro muito mais apurado e um paladar muito mais apurado. Ela não vai beber água clorada, ela vai direto na água sem cloro. Pode pegar água mineral mesmo, que não tem cloro. Oferta para o seu animal, para o gato, qualquer bicho. Ele vai preferir a água sem o cloro. Então é muito louco. Mas a vantagem da gente ter um filtro desse da Roquem em casa em relação ao custo-benefício, porque não é um equipamento muito barato e acessível a todas as pessoas, né? Me fala mais ou menos quanto que custa um purificador médio desse da Roquem e tal, mas qual é a vantagem, né? Qual é o custo-benefício realmente de se pagar o que ele vale ali? Olha, hoje se você for para o mercado, você acha filtro hoje de R$600, R$800, de R$1.200, R$1.500, R$3.000, R$4.000, R$5.000. E tem um filtro que chega a R$30.000, R$34.000. Nossa. Entendeu? Um filtro que tem uma marca japonesa. Esse filtro é R$34.000. Esse filtro, ele trabalha através de eletrólise e ele faz com que essa água, uma vez passando por ele, ela esteja num pH elevado, alcalino, ou ele acidifica a água através de um processo eletrônico. Processo até químico, né? Porque gera uma reação na água. Exatamente. Não passa por peneiras e filtros, como são a maioria dos purificadores. E é um filtro de R$34.000. Nossa. 34, 30 mil reais, tá? É um excelente filtro, te diria assim, é excepcional. Aí o que a Roquem fez? Ela buscou tecnologia e a gente consegue entregar uma água com um pH de 9, 9,5 também. Aí a gente coloca o ozônio disponível nesse produto, que serve como se fosse essa mesma água que você vai trazer o pH dela para 3,5, 4, porque ela estando ácida, ela também mata a bactéria. Aí através do ozônio, que é mais eficiente do que o cloro, a gente consegue te dar uma água para esterilizar.
Você pode lavar fruta, verduras e legumes com a água esterilizada. Se você pegar a água esterilizada e jogar na sua pia, você vai esterilizar a sua pia também, a água com ozônio. Olha que importante também. E é um produto... Não precisa usar produto químico, não precisa. Água sanitária para limpar a pia, aquela coisa. A própria água do purificador faz isso. O ozônio já vai te resolver esse problema. Olha que bacana. Então é muito legal, muito legal. E é um produto que você vai investir mais ou menos hoje... 4.900, 4.500, 3.900. Eu tenho filtro de entrada na faixa de R$ 2.500. Com água alcalina. Com ozônio um pouquinho mais alto. Mas é um tipo de equipamento que vai até te poupar outros gastos, né? E é um equipamento para 10, 12 anos na sua casa, 15 anos, se bem cuidado. Precisa ficar trocando a vela, o filtro ali toda hora? Tem manutenção? Qual é o período de manutenção? Qual é o ideal para se fazer isso? Sabe por que precisa? Porque filtro, na verdade, é um retentor. É uma barreira. Uhum. O filtro, eu te diria que é igual o filtro do seu ar-condicionado. Só dele estar ligado aqui, ele vai aspirando, ele vai levando toda a parte de sujeira e você não precisa nem fazer uma higienização completa para você ver que ele está impregnado. Lógico, de pó, só tirar a telinha ali, ele está grosso. Só ali você já vê, né? Agora imagina você, um elemento filtrante que tem uma capacidade de retenção de 100%. 100%. Só para você ter uma ideia. Quer dizer, não passa nada. Um fio de cabelo é 0,40 de micra. Um fio de cabelo humano, em média, 0,40 de micra. Esse elemento filtrante é como se fosse um fio de cabelo cortado em 4 partes. É 0,10 de micragem. 25% de um fio de cabelo. Microscópico. Microscópio. Então, assim, a água, quando passa por ali, bactéria precisa, tipo assim, ó, bactéria 25, 26, 28, 30 de micragem, uma bactéria. Então, não passa nem bactéria. Apesar de que a água, uma vez tratada com cloro, subentende-se de que não pode ter bactéria viva nela. Mas o problema não está nem no tratamento, às vezes. O problema está no indivíduo que não tem consciência e nunca nem sequer lavou a caixa d'água da casa dele. O que é importante fazer, muita gente às vezes não se toca, acha que o filtro que está ali resolve toda a parada, né? Eu não sei, tipo assim, é assustador, tá? Mas vaso sanitário tem menos bactéria do que uma caixa d'água. Cara, que doideira. Você acredita num negócio desse? É porque acho que a caixa d'água fica mais exposta às intempéries todas, a tudo que está no ar, fora da casa. Muitas vezes desprotegida. A água de uma piscina seria mais aconselhável você usar para beber do que a água da caixa d'água. Por quê? Por causa do cloro, né? Por conta do cloro. Tratamento. Se ela tiver verdinha, você não entra. Se ela tiver suja, você não entra. Se tiver um bicho, você não entra. Se for mulher e, vamos falar assim, ela vê uma minhoca no fundo da piscina, ela não entra. E às vezes a caixa d'água tem... E bebe a água da torneira que vem direto da caixa d'água. E não tem uma minhoca. Às vezes tem minhoca, tem... Rato, pombo... E a gente não sabe, porque a gente não tem acesso, né, muitas vezes. Exato. Então, assim, tem gente que nasceu e cresceu em uma casa de 30, 40 anos e nunca lavou caixa d'água. Nunca. É um lugar de difícil acesso, é escuro, é inapropriado. Tem gente que ainda tem caixa d'água com amianto. Amianto é proibido. É proibido. Até telha de amianto não existe mais. E tem gente que ainda tem caixa d'água de amianto. É uma loucura. Né? Hoje, vamos falar assim, não existe mais nem pessoas para fazer extração de amianto. Acabou. De tantas pessoas que morreram com câncer e tudo mais. Ô Márcio, antigamente, né, na nossa infância, nós tínhamos as casas que eram construídas com encanamento de ferro, de cobre. Hoje é basicamente tudo PVC, né? Tudo PVC. Os canos de PVC. Mas ainda tem casas muito antigas, prédios antigos que sobrevivem a isso. Esse tipo de encanamento, ele traz realmente uma qualidade baixa da água que passa por ele? Traz porque ele oxida a água, né? Ele oxida. Então, se tiver ali metal pesado, é sabido também que metal pesado é acumulativo e pode ter doenças degenerativas, como mal de Parkinson, como um Alzheimer. Então, tudo que for de metal, tanto é que hoje é recomendado não fazer alimentos mais nem em panela de alumínio, né? Então, o ideal é que você tenha
vamos falar assim, um cuidado absurdo, porque uma pessoa no final da vida com Parkinson ou com Alzheimer é terrível, né? Uhum. Eu tenho um amigo aqui na cidade, empresário, que ele fez uma cirurgia, colocou aquele chipzinho no cérebro, porque ele não conseguia mais nem sequer andar. Que loucura. Tem um implantezinho que se coloca que consegue controlar. Então, é realmente. muito complicado, muito complicado. Então, E muitas vezes por causa da água, que essa pessoa consumiu a água vida é inteira. tudo. Né? 80% do seu organismo, 75% do seu cérebro, chega a quase 90%. É a água. A água é tudo, tudo, tudo. Nada te influencia mais do que a água. Nada. Mas quando alguém vai até a Aquateria, tua empresa, para poder comprar um purificador, você simplesmente vende ou existe um projeto? Não, eu preciso ver, dimensionar o tamanho do filtro, o local onde a pessoa está, uma inspeção para ver se a água que ela vai receber. Tal. Existe todo esse processo? É assim, os nossos equipamentos, eles são equipamentos feitos já voltado para a residência. Uhum. Eu te diria que 99% das residências cabe um equipamento da marca Roquem. Então basta chegar, plugar numa entrada de água, ligar na tomada, eu pronto. preciso só de um ponto de água e de um ponto de elétrica. Só. E às vezes eu preciso de colocar uma válvula redutora de pressão, porque se a pressão for muito alta, a gente tem que reduzir. E se for muito baixa, eu coloco uma bomba pressurizadora. Então entendi. são 2 acessórios que às vezes pode vir fazer necessário na hora de instalar um equipamento desse, para reduzir ou aumentar o fluxo da água. Qual é o teu principal cliente hoje lá? Comercial, residências? Quem é que mais busca o equipamento? Meu principal cliente é quem bebe água. Claro, todo mundo, né? Claro. Então, assim, mas eu tenho solução para residência, para escritório, né? Eu tenho solução para grandes empresas. Eu tenho uma linha também de bebedouros de inox. Mas eu não vendo bebedouro de inox como bebedouro, como a maioria das pessoas vendem, só como um módulo de refrigeração para ter uma água geladinha. Eu sempre tento conscientizar o meu cliente de que não basta ter água gelada, ele tem que ter uma água tratada. Bebedouro, ele tem toda uma sistemática diferente para filtragem, para purificação dessa água. Aí eu coloco uma bateria, um set de filtragem normalmente atrás desse bebedouro, legal. Passa a água por esse set de filtragem, aí ele vai para dentro do bebedouro. Então eu consigo entregar algo que está acima daquilo que a maioria das pessoas entregam. Então quem bebe água de bebedouro, acho que é até bom fazer um alerta. Muitas vezes a pessoa está bebendo água que vem direto da rua. Aquele filtrinho que vem de atrás nada, só ali, refrigera e... que retém ali 40% E que de muitas sólido. vezes acho que esse bebedouro não tem nem esse filtro trocado às há vezes anos. não. Até porque... Filtros de escola, principalmente, de locais públicos. Ainda há pouco você me perguntou assim, né? É necessário fazer troca? Filtro que filtra entope. Lógico, ele vai acumulando todas aquelas toxinas. Então, assim, todo filtro que não filtra não precisa de manutenção. Uhum. Porque você não vai ver ele nunca diminuir a vazão da água. Porque ele não filtra, porque ele não retém. Então, pelo fato dele não filtrar, o fato dele não reter, você não vai ter a percepção de que, tá na hora de trocar. Tem pessoas que têm filtros de marcas diversas e já faz 5 anos, 6 anos e nunca trocou. Nunca fez uma manutenção preventiva. Que já deixa de ser até preventiva, né? Seria extremamente necessário. Mas tem gente que nunca trocou. Agora, qual que é o sinal? Por exemplo, tem um bebedouro aqui e tal, ele tem uma luzinha que ele acende quando dá um período lá de que está na hora de trocar, começa a piscar uma luzinha vermelha, eu vou lá, compro outra vela, outro filtro e troco. Mas em casa, assim, esses bebedouros que não tem esse sistema de alerta, qual é o sinal que a gente percebe para, opa, chegou a hora de trocar o filtro aqui? Porque muitas vezes a gente não vê. Né? Ele está lá embutido, guardado, está dentro do compartimento. No caso da marca Roquem da Aquateria, eu tenho um modelo, eu tenho um sistema de agenda. Uma vez você, Og, sendo meu cliente, eu faço um cadastro e esse sistema, ele traz o seu nome para minha tela a cada 6 meses. Ah, entendi.
Aí, No pelo caso menos, da Roquem, você alerta o cliente. você não tem mais a necessidade de se preocupar se está na hora de trocar ou não. Quem faz esse trabalho sou eu. É eu quem te ligo que e faz falo o alerta, tá na olha, hora. tá na hora de trocar. Exatamente. Aí você vai até a residência, leva o filtro, você já sabe qual é o modelo, tudo certinho. Porque a água de filtro vencido é pior do que a água da torneira, entendeu, Ibrahim? A água do filtro vencido. Porque imagina que ali está um acumulado de sujeira, de bactéria. A água já não está nem passando direito ali. Exatamente. Então a pessoa acaba tendo ali mais um problema do que uma solução. E todo filtro que tem qualidade, ele vem com especificidade. Então ele vem ali, ó, se você pegar, por exemplo, mesmo que seja esse seu, ele vai vir assim, ó, 2.200, 2.500, 3.000 litros, 3.200 litros. Então ele já tem ali eu te diria assim, um limite para a passagem de água. Né? E a Roquem, ela se preocupa muito, a gente tem um impregnado que a gente coloca dentro desses elementos filtrantes exatamente para que durante o período de tempo não esteja acumulando bactéria. Uhum. A gente tem uma resina, a gente não fala qual é a resina, só tem um nome que a gente dá para ela, que é o HK127. Essa resina é uma resina importada, a gente traz de fora, e essa resina ela é atóxica, ela não leva nenhum tipo de problema para a saúde, e ela fica impregnada dentro do elemento filtrante para que não prolifere bactéria durante o período. Muito interessante. Então é muito legal. Roquem, modéstia à parte, ela tem uma preocupação muito grande no sentido de entrega, de honestidade no sentido da experiência com o cliente. Então, assim, é uma água que eu te diria assim, modéstia à parte, eu acho que é uma água que você pode tomar sem medo. Ela está te levando todos os benefícios que você realmente precisa. O que você diria hoje para as pessoas ainda resistentes, se acham que a água da torneira é boa, a água do filtro de barro é boa ainda e tal? Até tem um aqui no escritório e tal, mas o que você diria hoje como convencimento para mostrar ou provar para ela realmente que é necessário a gente ter uma água de melhor qualidade para beber? Ó, vamos falar assim, ó, às vezes você vai daqui em São Paulo e você pode ir com um Kwid, você pode ir com um Fit 147, mas você pode ir também num Audi A5, você pode ir, né? Então, assim, eu acho que tudo talvez te leve a algum lugar. Mas qual é o tempo, qual é a eficiência, qual é a qualidade da viagem? Qual a qualidade da viagem, o que é que, tipo assim, ó, o meio que te transporta, o meio que te leva, o que é que ele está te oferecendo. Então, com relação ao filtro, eu diria que talvez essa seja uma boa comparação, porque filtro, na concepção das pessoas, e é uma grande verdade, filtro é tudo aquilo que filtra. Agora, a pergunta é quantitativo que esse filtro filtra. O que ele é filtra. Né? Exatamente. O que ele filtra. Porque, cara, existe algo mais caro do que a saúde. Então, assim, difícil. Ó, uma coisa que é muito importante, sabe? Entenda que se você não estiver com um bom filtro, você tem um filtro dentro do seu organismo, que são os seus rins. Uhum. E ele pode te custar muito caro se você ofertar uma água de péssima qualidade para ele. É verdade. Entendeu? Então, assim, ó, é muito importante. Então, é assim, essa questão de qualificação, essa questão de entrega de produto, é só entender que se um filtro ele é um classe A, ele é muito diferente de um classe C. E hoje, me desculpe a sinceridade, tem um monte de empresa que vende filtro como se fosse filtro, mas não é. Então, o mínimo que eu penso que deveria ser feito é assim, ó, vá buscar se é um filtro classe A, vá buscar se esse filtro ele tem realmente conteúdo e quantidade de mídia, né? Que é a quantidade de produto que vai dentro. Sim. Porque o filtro não é a caixinha. A caixa é o que é o filtro são os elementos filtrantes, né? É o que está dentro dele.
É o que está dentro dele. Filtro é aquilo que está filtrando. Não é o motor que está refrigerando, não é ali a capacidade de armazenamento de litro, 2 litros, 3 litros, 5 litros. Não é isso. O filtro é por onde sua água está passando, com a qualidade que a sua água vai ter depois que passar por ele. Em termos de terminologia, o que é correto? Porque eu estou falando purificador, você fala filtro, mas é a mesma coisa? Purificador de água, o filtro. Porque para mim o filtro é o elemento filtrante, o purificador é o conjunto, tá certo? Não, é assim, ó. Como é os que dois termos dizer? tá certo. Os dois termos tá certo, né? Tanto filtro quanto como purificador. Só que é classificado como purificador aquele que vai um pouco além do processo de filtragem. Tá. Né? Ele faz o que tem o ozônio, que ele tem alguma faz coisa alguma mais... coisa a mais, né? Ele tem ali uma qualidade superior. Porque quando a gente fala sobre essa questão de micragem, né, que hoje você pode colocar um filtro com malha para 0,60 de micragem, de 0,40, 0,10, até 0,02 de micragem, que é osmose reversa ou osmose inversa, que inclusive desmineraliza a água. Não há nem necessidade da gente entrar nesses detalhes, porque uma água desmineralizada é uma água que não tem absolutamente nada. Saiu tudo, né? Tanto é que a Nestlé... Tem os minerais que são benéficos à saúde. Ela desmineraliza e depois adiciona sais. A Nestlé faz isso, entendeu? Então, hoje tem equipamento que desmineraliza. Então, assim, tem muita coisa hoje de interessante no mercado. Mas um filtro bacana para você ter, no meu ponto de vista, é pelo menos um classe A. Um classe A. Menos do que isso, não aceite. Esse é o meu ponto de vista. Por uma questão de saúde. De saúde, de qualidade de vida, de segurança, né? Quanto é que custa uma internação? Quanto é que custa um rim? Quanto é que custa um problema estomacal? Quanto é que custa um tratamento de um H. pylori, por exemplo? Absurdo de caro, né? E H. pylori se adquire por água. É verdade. Então, assim, tem um monte de situação. Só uma coisinha que eu acho que eu não te respondi ainda há pouco, né? A questão do conceito Roquem e aquateria. Isso. Né? Então, assim, ó, Roquem, uma linha de produto premium. A marca Roquem, o objetivo da marca é sempre entregar aquilo que existe de melhor no mundo do filtro d'água. Ou no mundo dos purificadores. É para isso que a Roquem existe. Sempre entregar o que há de melhor. A gente está numa constante de busca de evolução com relação à qualidade dos nossos equipamentos. A importância de você fazer a manutenção de um filtro Roquem a cada 6 meses é investimento, não é gasto, é investimento. Você vai gastar, eu te diria assim, ó, menos do que um plano de saúde, e que a gente paga plano de saúde, paga seguro. E paga a vida inteira, né? E paga para não usar, ninguém quer usar. É verdade. Então, assim, ó, você ter um filtro da água, você não faz ideia tamanha segurança que você proporciona a você e sua família. É muito grande. A Aquateria é a marca daquilo que nós estamos chamando como solução no mercado do filtro d'água. Igual você disse que você tem um filtro d'água. Eu não vi a marca do seu filtro ainda. Mas não importa a marca, a Aquateria também é do Grupo Roquem e a gente veio para o mercado com a ideia de atender todas as marcas de filtro d'água. Não importa a marca, não importa a marca. Não vou citar a marca aqui, mas não importa. Você pode ter ali um filtrinho Xing Ling e você pode ter um filtro da marca japonesa que custa R$34.000. Você tem a solução para isso. Eu tenho a solução para isso. E eu também tenho o elemento filtrante, modéstia à parte, melhor do que o elemento filtrante que vem no seu filtro. Feito pela marca Roquem. É porque geralmente a gente vai pela marca e modelo, né? Por exemplo, eu vou trocar o filtro do meu purificador aqui, eu vejo lá o modelo e a marca, vou na loja e compro aquele modelo e a marca que é do mesmo fabricante. Quer dizer, você tem alternativas para isso? Eu tenho melhores, superiores. Superior. Eu posso pegar um filtro, por exemplo, que tem ali micragem de 0,40 a 0,60 e eu posso te entregar ele com filtragem absoluta. E eu também tenho o elemento filtrante para alcalinizar a sua água. Então, teu filtro pode ser um filtro comum
e através da aquateria você consegue alcalinizar a água do seu filtro. Bacana. Nós vamos sair daqui do podcast, a gente ainda vamos dar uma olhada, vou mostrar os meus filtros aqui para ele, para achar uma solução melhor para você beber uma água de qualidade. Água alcalina. Né? Água alcalina, água alcalina. Bacana. Olha, quem ficou interessado nesse bate-papo, porque é super interessante, o Márcio trouxe aqui para a gente algumas informações sobre a água que a gente bebe, a água pré-tratada, né, que a gente recebe em casa, que realmente impressionam e tal. Quer mais informações sobre isso? Aqui no rodapé, como sempre a gente traz aqui no seu negócio, está aqui o endereço, o telefone, esse QR Code aqui, é só você apontar o celular para lá, que vai te levar, né, para o site ou para o WhatsApp lá da Roquem, aqui em Campo Grande. Vai ser um prazer enorme atendê-los. E o Márcio, com certeza, vai dar toda a orientação e consultoria necessária para que você tenha uma água de altíssima qualidade. É isso aí. Em casa, né, Márcio? É isso aí, olha. Então, bacana, muito bacana, legal. E outra coisa, você, como palestrante, você também dá treinamento em vendas, né? Do treinamento aproveitando para falar disso também. Do treinamento em vendas. E assim, eu fiquei 16 anos fazendo palestras. Né? Eu fiz parte de uma empresa, na época, nós éramos em 42 treinadores, uma empresa por nome de Brasil Training, e eu fui qualificado. Eu fiz alguns treinamentos de oratória, né, posicionamento em palco. Legal. E aí que eu faço muito hoje. E você é um cara admirável nisso. E aí eu comecei a fazer palestras e fazer consultoria para a própria marca Roquem. Eu tive o prazer de montar, inclusive, alguns módulos de treinamento, os módulos meus. Eu fui o primeiro treinador a reciclar, na época, 329 franquias existentes a nível Brasil. E eu fiz um treinamento, assim, eu fui buscar conhecimento dentro de escritório de contabilidade, na Receita Federal em São José do Rio Preto, para entender o que era um CNPJ, para entender quando era do nascimento, quando era do falecimento desse CNPJ. Eu fui buscar sobre responsabilidade empresarial, eu fui buscar um pouquinho de conhecimento em demonstrativo de resultado, balanço, balancete. Então, assim, eu me preparei muito. E eu montei, na época, um treinamento e ele tinha um módulo comercial, um módulo jurídico e um módulo tributário e contábil. Né? Eu fiz um treinamento, viajei o Brasil inteiro fazendo isso. E hoje a gente está vivendo uma época, né? Uma era... Eu falo, assim, a gente vive um momento dos gurus da internet, né? E isso tem me incomodado. Muita gente que aparece mais, mas não entrega nada. Só que vende muito porque aparece muito. Os caras... Vende mais quem aparece mais, não aquele que sabe assim, mais. Eu diria assim, hoje está muito mais em cima da coragem do que do conhecimento. É verdade. A internet, da ousadia, né? A internet hoje, o cara vende pela atitude, né? Por falar bem, por ser bonitinho, por ter ali, eu diria assim, cara, recentemente, eu não vou citar nome, mas eu comprei um treinamento. Eu faço muito isso. Cara, eu comprei um treinamento porque me chamou muita atenção, eu fiz a mesma coisa, nossa, que decepção. O título do treinamento me chamou muita atenção. Mas assim, vou ser sincero, eu gostei demais do que eu vi, até porque para mim foi impactante, foi como se eu tivesse batido a 300 por hora na frente de uma carreta parada, sabe assim? Foi muito impactante. E isso me fez rever alguns conceitos com relação, inclusive, a treinamento. Eu estava meio que paradão, meio, tipo assim, aposentado da área, no sentido de palestras, no sentido de educação. Mas assim, esse cara, ele intitula um termo, né, um método, e aí a hora que eu fui ver o método dele, eu falei, pô, caramba, eu ensinei isso a vida inteira, e o cara pega o método e usa o nome dele como se o método fosse dele, como se ele tivesse criado... desenvolvido aquele método. Entendeu? Então eu falei, puxa vida, né? E um cara que a empresa dele fatura 500 bi ano. Só que o que mais me impactou no vídeo desse cara foi que ele disse assim, que 8% do faturamento da empresa dele vem do digital.
E 92% do faturamento da empresa dele vem do tal método que ele usa o nome próprio. Uhum. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu também estou tendenciando, eu também estou indo para o digital e eu venho esquecendo o método do fulano de tal que eu sempre ensinei, eu sempre pratiquei e eu sempre vendi através desse método, que é o método de saber de verdade, fazer uma pesquisa, é o método de saber puxar uma indicação, que é o método de fazer um agendamento que vem da própria indicação, vivência e experiência, né? E aí assim, sabe quando você começa a levar porrada de todos os lados? Aí eu fui para um treinamento de imersão, fiquei 3 dias num treinamento de imersão, e aí o treinador só falava sobre essa questão, se a sua empresa ela tem habilidade, se ela é treinada, né? Como que é o seu time de venda, o que você faz com o seu time de venda, você treina, você capacita, o seu time ele entende que o cliente quando compra o tal do follow-up que se fala hoje, a gente usava o termo de pós-venda no passado, né? Então, assim, cara, isso tem mexido muito comigo. E, assim, eu estou muito disposto a voltar a fazer treinamento novamente. E, inclusive, eu estou montando uma equipe própria na minha loja. E pode ter certeza, dentro em breve, muitas pessoas vão encontrar pessoas da aquateria fazendo o método do Márcio Ortega. Bacana, com certeza. Né? Que é um método não meu, mas é um método que eu aprendi na década de Sim. 70, na década de 80. Né? Eu acho assim, a gente tem assim uma das maiores heranças no Brasil no sentido de venda direta, né? Eu acho que quem teve o prazer, o privilégio de aprender... De viver isso... Com venda direta, né? Vendedores que vendiam Barça... A pessoa nem sabe mais o que é Barça, não sabe o que é né? Barça ainda. Mirador, né? As pessoas As que vendiam... enciclopédias que eram vendidas na porta de casa. De porta em porta, custava mais caro do que um Fusca. Nossa, era um absurdo isso. Não era? Era caríssimo. Caríssimo. E tem gente que tem uma Barça hoje, quem tem uma coleção da Barça, que são 12 livros, às vezes mais... Né? Parece que tem um patrimônio ali, né? Até hoje, né? Até hoje. E na época não tinha Google, né? Era hoje pesquisa ali, ó, folheando o livro. Biblioteca ou livro, né? Era o que Exatamente. tinha, né? E às vezes a atualização daquilo era de quanto em quanto tempo, né? Exatamente. Demorava pra caramba. Enfim, bacana. amigo. Muito bacana, Márcio. Conversei aqui com o Márcio Ortega, que deu uma aula de água. E foi um prazer pra gente, estar com foi você. muito legal. Foi um Então, prazer. reforço aqui, quem quiser saber um pouco mais, né, da aquateria e dos filtros Roquem, né, pode procurar aqui no endereço, o telefone legal, que você está vendo aí foi um embaixo. prazer. Todo detalhe. Márcio, obrigado por essa você, Og. conversa. Foi muito legal. E até uma próxima oportunidade. E vamos fazer mais, vamos fazer mais. Valeu, obrigado, gente. Eu que agradeço. Esse foi mais um O Seu abraço. Negócio. Quer falar sobre o seu negócio, sobre a sua empresa, sobre o que você faz de melhor? Vem para cá, que aqui você tem o seu negócio.